Olá, pessoas! A Cristina aqui de novo para continuar o curso de isolamento social. E agora, o que é que eu faço com o meu idoso? Módulo 3. Antes de começar, falar um pouquinho de reminiscência, o que é isso e também musicoterapia, eu queria pedir, pessoal, rapidinho, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe, que isso faz uma diferença muito grande aqui para o canal ficar um pouco mais conhecido. Beleza? Vamos lá? Bom, primeiro, reminiscência. Não sei se vocês já ouviram. A primeira vez que eu ouvi, eu nunca tinha ouvido. É uma palavra um pouco diferente. É, na verdade, sobre lembrar, falar do passado, relembrar, né? Isso é muito importante para os idosos. Quantas vezes a gente já não escutou nossa avó ou nosso avô contando uma história pela 15ª vez? E às vezes a gente até fala, ai vô, você já falou sobre isso. É extremamente importante escutar eles, principalmente estimular com que eles lembrem do seu passado. Então, em momentos que eles estão lá sentadinhos, sem fazer nada, né? Eu fazia isso muito com as vozinhas da creche. Nossa, você morava numa fazenda, né? Você tinha que buscar água. Como é que chamava mesmo aquele lugar que você ia buscar água? E aí eles começam a falar como que era na época deles e contar a história. Muitas vezes histórias engraçadas, eles dão risada. Isso é muito interessante. É legal ter um olhar curioso para isso, perguntas legítimas, né? Querer saber realmente como é. Às vezes eles acabam repetindo coisas que você já sabe, mas isso é importante. Trabalha com uma parte emocional muito importante para eles. Faz com que eles lembrem de experiências próprias, traga emoção daquele momento, reviva aquilo. Então isso é muito terapêutico também. A música entra junto nesse sentido aí. Mas só pensando, na verdade, na parte de contar, é muito interessante que a gente consegue fazer isso só conversando mesmo. Eu não sei se vocês conhecem, né? Tem os contadores de história, mas tem também os ouvidores de histórias. Tem até um curso para isso. É muito legal. Então você é preparado, não é tão simples assim. Te dão ferramentas para que você aprenda a ouvir e principalmente estimule para que a pessoa possa falar e fique mais à vontade falando um pouquinho da história dela e da vida dela. Então, qual é a importância de se fazer esse resgate? Olha só, é prazeroso para eles, melhora a autoestima, estimula a memória, diminui o sentimento de solidão e é o momento que ele reconhece a sua individualidade. Isso é muito interessante. Também é comum, às vezes, dependendo do dia, se a gente toca em certos assuntos ou certas lembranças, isso leva para um momento de tristeza, de solidão. Você tem que tentar, então, nesse sentido, conversar um pouquinho para entender por que está sentindo aquilo, mas se você vê que não vai sair dali, não é legal estimular. E aí você tenta trazer para uma outra memória, falando de outra coisa. Tá, mas como é que eu faço isso? Como? Eu tenho muita dificuldade para conversar, ela vai falar sempre o que ela já falou todas as vezes. Como que eu faço? Bom, existem algumas ferramentas que ajudam bastante. Uma delas são álbuns de fotografia. Hoje em dia os álbuns nem são mais tão utilizados, tá tudo digitalizado, né? Mas para eles, da época deles, é comum um álbum. E eles gostam, aliás, é uma delícia, né? Então, pegar esses álbuns antigos, mostrar as fotos, fazer perguntas, vó, aonde que é isso daqui mesmo? E ele contar e lembrar, é muito interessante. Tem algumas fotos que são muito legais. Então, por exemplo, tem uma foto do meu pai quando ele veio para Ribeirão Preto, num certo local que não tinha casa nenhuma e hoje tá cheio de casa. Então é muito legal até pra gente rever eles contando isso, é muito legal, tá? Vale a pena. E é muito interessante, e a gente dá risada também, porque essas coisas vão se perdendo, né? Fita cassete. Criança de hoje nem sabe o que é fita cassete. Discos antigos, vitrola, eles gostam muito disso. Então, mostrar para eles, perguntar os cantores que eles mais escutavam e junto, como vocês faziam, onde vocês dançavam, como é que era. Sempre fazer perguntas. As perguntas é que vão dar um norte para essa conversa. Objetos. Então, um rosário, um chapéu também, uma agulha de tricô, um tricô que ela já fez, um trabalho artesanal que ela já fez, ou mesmo que ela não tenha feito, mas trazer algo. Por exemplo, muitas vozinhas da creche que eu trabalho, elas sabiam fazer, como chama?
elas sabiam fazer ponto cruz. Algumas hoje não conseguem mais fazer, mas elas adoram. Então levar um trabalho de ponto cruz, mostrar, levar revistas para elas olharem, isso é muito legal. Trabalha com memória, elas vão conversar um pouquinho, vão falar como é que era. Tinha uma vozinha que sabia fazer de tudo, ela era lá de Minas. E aí ela contava como é que era, como é que a mãe dela era brava com ela, que falava que tinha que ser com perfeição, porque quando eu levava trabalhos manuais para elas fazerem, ela que fazia com mais capricho. E eu sempre elogiava, falando, nossa, você parece uma maquininha. E ela fala, era minha mãe, que era muito brava. E aí isso já levava para uma discussão, para uma conversa, para uma lembrança. Uma sessão de reminiscência, ela se baseia no estimular a fala. Então, quanto mais você perguntar sobre um assunto específico e tentar entender e levar ela para aquele caminho, como se fosse mesmo, sabe esse processo de meditação que a gente se imagina indo para um local? É mais ou menos isso. Você acaba conduzindo ela para essas memórias e trazendo principalmente detalhes. Como é que era? Lá era frio? Lá era quente? Quem estava lá? Como eram as roupas? Eles eram pessoas mais amáveis? Eles eram bravos? Vocês dançavam? Que música que tocava lá? Você gostava de dançar? Esse tipo de coisa vai trazendo cada vez as perguntas mais para os detalhes. Isso estimula muito a memória deles. Então a dica é: seja curioso, pergunte e saiba escutar. Bom, e atividades e jogos? Como que eu posso fazer? Tem duas atividades legais nesse sentido que a gente pode utilizar. Você pode pegar uma caixa de sapato e colocar objetos lá dentro. Você pode ou fazer um buraco ou então abrir de um jeito que ela não consiga ver o que tem lá dentro, ela ou ele, ou pedir para que ela feche os olhos e vasculhe as coisas que estão ali. E ela tem que pegar um objeto só. É muito legal que ela também trabalha com essa parte tátil, de reconhecimento. E aí ela vai pegar um objeto, ela vai segurar e aí ela vai ter que falar, eu acho que isso daqui é um rosário. E aí você fala, o que que te lembra? Quando eu era mais jovem eu ia todo domingo na igreja rezar. E aí isso vai estimulando essas coisas também. Bom, uma outra atividade é que às vezes a gente não tem os objetos da época deles, Então chapéu, ou então a agulha, a gente não vai ter, agulha de costura, ou de bordado, crochê. Como que eu faço? Nesse sentido, você pode pegar fotos da internet, mostrar no próprio computador, no celular, ou você pode imprimir, cortar em cartãozinhos e vocês irem passando os cartãozinhos e ela tentar falar o que que é. Isso é uma agulha de tricô. Já é um estímulo. Eu adorava tricotar. E aí você vai estimulando esse tipo de conversa, é muito gostoso, vale muito a pena. Bom, essas são as dicas para essa parte de reminiscência. É muito gostoso, vale a pena. Se eles gostam também, se eles gostavam muito de ler, você tem que ver o que eles gostam. De repente você traz alguns objetos, porque é muito importante, além de trabalhar a memória, eles tocarem também, sentir. Isso é muito legal. Bom, mas a segunda parte desse módulo é musicoterapia, que também acaba trabalhando e mexendo muito com essa parte de lembranças e sentimentos. A música faz uma diferença muito grande. Já tem vários estudos mostrando o quanto a musicoterapia afeta nesse sentido, até com o trabalho com idosos com Alzheimer. Então é muito legal a gente trazer música. A música, ela nos estimula em muitos sentidos e principalmente trabalha essa parte emocional. Legal trazer músicas alegres, que fazem eles lembrarem de momentos gostosos. É quase impossível não se emocionar algumas vezes. Você traz alguma música que vai acabar mexendo, mas logo você talvez tenta mudar para uma outra. Sempre tentando trabalhar mais essa parte da diversão, das lembranças, trazer sentimentos agradáveis para eles. Você pode fazer isso, o mais fácil é através de um aparelho, então do YouTube. Você consegue achar qualquer música através dessa ferramenta. Você começa trabalhando perguntando que música você gostava, que música você mais ouvia, qual era o cantor ou a cantora, e a partir disso fazer uma pesquisa na internet e trazer essa música e escutar essas músicas, estimular que ela ou ele cante as letras. Vocês também podem, se alguém tiver e souber, levar um violão, uma viola,
Pode também dançar com ela ou com ele, se ele gostar de dançar. Então vale muito a pena. Às vezes pode dançar até sentadinho. Ele fica sentadinho e você fica dançando com ele. Ou você tenta levantar se ela não consegue andar muito. Eu faço muito isso, então você estimula só pra ficar de pé um pouquinho, numa música mais agitada. E aí você fica dançando mesmo, ela não se mexendo tanto, ela só movimentando a parte do tronco da parte de cima, não tem problema. O que importa é fazer bagunça. Eles gostam de bagunça, a gente acha que não. Eles adoram bagunçar. Lógico, desde que não ofereça risco para eles. Então, se realmente ele não consegue levantar, fazer a dança sentadinho, mexendo só aqui, mas se conseguir andar, fazer um pouco mais devagar, se ele ou ela anda com andador, utilizando um andador, né? Então ter essa cautela. É muito legal a gente escolher música que seja da juventude deles, exatamente para trabalhar essa parte da memória, resgate, eles cantarem a música, é muito gostoso. E é da época deles também sentar para ouvir música, né? Sentar com mais de uma pessoa e apreciar. Então eles gostam disso. Algumas gerações nossas agora tá perdendo esse hábito, escuta bastante, mas no foninho, enquanto a gente tá fazendo outra coisa. Eles não, eles tinham esse hábito de sentar e apreciar a música. Isso é muito legal. Então, quem sabe também é uma forma da gente aprender a escutar a música com mais calma. Quando a música estiver tocando, você também pode aproveitar isso para trabalhar a reminiscência. Perguntar quem que era o cantor, e aí eles acabam contando histórias. As vozinhas lá da creche, vira e mexe, falavam do Roberto Carlos. E aí era aquela coisa, contando a história, os babados da vida do Roberto Carlos. Ah, que ele era um amor. Ah, mas ele tinha muito toque. Ah, mas ele perdeu a mulher. E aí isso vai, e é uma delícia. Então estimular esse tipo de conversa, né? Esse fuxico, né? Esse fuxico é muito gostoso, elas gostam também de falar bastante, então vale muito a pena. Também pode colocar música que não conhece, não tem problema nenhum. Eu vivo fazendo isso e na verdade elas adoram. Eu já cheguei a pôr funk pra elas. É o que eu falo, eles adoram bagunça, eles dão muita risada, principalmente quando você inclui eles em algo, eles se sentem incluídos em algo novo. Então, não é mais, eu sou muito velho pra isso, né? Não posso participar. Não, vem aqui. Onde é bagunça, onde pode ter risada, é muito interessante. Mas, lógico, sempre tendo essa sensibilidade pra ver se tá agradável, se tá gostando. Se tá legal, continua. Se não, vai mudando. Uma dica interessante também, que deu muito certo, é você pegar músicas antigas, que eles conhecem, remixadas. Um exemplo muito legal que elas adoram muito, por exemplo, é a música da Jardineira. Conhece? Ó jardineira, tu que estás tão triste, mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu no galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Eles adoram marchinhas de carnaval, eles lembram bastante e é muito interessante. A gente coloca, elas adoram. E são músicas animadas, gostosas também. Mas o que fez sucesso mesmo lá na creche onde eu trabalho foi colocar ela remixada. Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros, depois morreu. Foi a camélia que caiu. Gente, é o que eu falo, eles gostam de bagunça, acredite. Lógico que você tem que sentir. Lembra do primeiro módulo, cada vozinho é de um jeito. Tem vozinho que é mais quietinho, que não vai gostar, então você tem que sentir, tem que verificar. Mas você pode ir testando os limites aí um pouquinho, às vezes é de adaptação também. Solta uma coisinha aqui, uma outra coisinha ali, com certeza você vai conseguindo adaptar esse vozinho. Bom, então as dicas de atividade eu acabei dando no decorrer da explicação. É levar uma música no celular e colocar e escutar. Se possível, se tiver uma vitrolinha, um disco de vinil para colocar, melhor ainda, um tape, é muito legal. Se não, vai o celular mesmo, tá? Não tem problema não. E vai ter momentos que você vai deixar ele escutando, vai ter momentos que você vai estimular essa lembrança, tentando buscar nomes de cantores que ele gostava, que ele escutava mais, e vai conversando.